Marco, o que você acha da discussão sobre a aparência e a cor de pele que o Jesus histórico teria? Eu acho que ela é muito movida por paixões e emoções. Tá? Até onde eu sei das migrações humanas, Jesus histórico não teria como ser louro de olho azul. Por outro lado, ele também não teria como ter traços indígenas, traços asiáticos, e seria muito, muito improvável, muitíssimo improvável, de que ele fosse, né, uma pessoa com traços negroides. Ele poderia até ter a pele escura, mas não traços negroides. Isso seria pouco provável. Assim como vai, você pode dizer que ele teria louro de olho azul, poderia ser, mas é extremamente improvável. Naquela época lá do Império Romano, tal, não sei o que, naquela região da Judéia, você tinha, obviamente, pessoas de várias origens, né, de vários lugares, até porque o Império Romano levava e trazia gente de tudo quanto é canto. Você tinha centurião negro no Império Romano, né, que foi até a Inglaterra. A Roma aproveitou de tudo que podia, né, e ela uniu vários pontos do planeta ali que tinham pouca conexão, né, Roma conectou todos eles. Então havia, certamente, uma certa pluralidade racial ali naquela região, mas a gente sabe que a cultura judaica não é lá muito plural do ponto de vista étnico, né? Você tem aquela questão muito estrita de reprodução, tal, não sei o quê, né? De você ter filhos apenas com outras pessoas que são da comunidade. Não estou me referindo aos judeus atuais, que eu sei que há, assim, muito mais aceitação com você casar com pessoas de fora da comunidade. Mas naquela época era uma coisa muito mais restrita. E, obviamente, eu não tinha exame de DNA naquela época, e, uma vez que eu sou ateu, eu não acredito que Jesus tenha tido um nascimento virginal. Então, tem um dos evangelhos apócrifos, que eu não lembro agora qual é, se é o Evangelho de Maria, alguma coisa assim, mas eu lembro de ter lido. E aí, aqui eu vou gravar um adendo, porque eu perguntei pro Reinaldo, né, o meu coautor do Darwin Sem Frescura, que é católico, que manja muito da parte de religião, etc., tanto que ele até escreve, tem o blog dele, Darwin e Deus, lá na Folha, etc., etc. Eu perguntei pro Reinaldo, que é versado nesse assunto, muito erudito, sobre essa questão aí desse evangelho que falava da infância, da adolescência da Maria, né? E ele falou que é o proto-evangelho de Tiago, que eu vou falar agora, né? Eu vou deixar o corte da live, né? Agora que eu vou explicar, né? Que deixaria a Maria no templo. Tal, ele falou que isso daí é loucura de apócrifo, que não existia esse negócio das mulheres irem pro templo, seja porque elas foram, sei lá, mãe solteira, ou seja porque eram para juntar as virgens para serem sacerdotisas e tudo mais. Ele falou que isso daí é tudo bobagem, coisa de apócrifo. Mas, né, coloquei aí, né, então, o que está escrito no proto-evangelho de Tiago, e ele disse que eu misturei com uma outra história, que na verdade é contada por um autor judeu que era contrário ao cristianismo, e que depois foi meio que anexada ao Talmud, se não me engano, que aí sim dizia que Maria teria sido deflorada por um centurião romano, alguma coisa assim, que seria um tal de pantera. E isso seria só uma maneira de falar mal do cristianismo, entendeu? De dizer que Jesus era um filho bastardo, alguma coisa assim, né? E aí José teria abandonado a Maria. No caso, a alegação que eu vou falar agora na continuação do corte é o oposto, né? José teria puxado o matrimônio com Maria justamente para ajudá-la, né? Para ela não ser mais solteira e tudo mais. Então, só para deixar claro aqui, né? Eu vou deixar o corte do mesmo jeito, né? Só que foi bom, eu achei importante colocar esse adendo aqui. Que fala mais ou menos da história de Maria quando era criança e adolescente, e tudo daria a entender, caso essa história fosse verdadeira, que eu acho que não é, mas caso essa história fosse verdadeira, de que Maria teria tido algum intercurso sexual com alguém proibido, seja porque ela furou a fila ali, tipo, se assanhou demais, seja porque ela foi vítima de um estupro. E ela acabou sendo criada no templo, porque lá era o destino, ou seria o destino, aí agora eu tô falando de orelhada, o destino de mulheres que seriam mães solteiras, né? E ela teria o quê? 13 anos, 12 anos, sei lá. A Maria, mãe de Jesus, nesse caso, né, pela história e pela tradição católica também, era assim, uma adolescente na primeira fase da adolescência. Então ela teria tido Jesus muito cedo e poderia ser fruto de um estupro, fruto de um relacionamento que não podia porque não era casada, tal, não sei das quantas. E aí José, na sua benevolência, sendo um velho de 80 anos, José, na sua benevolência, teria puxado Maria como sua esposa para adotar Jesus como um filho adotivo. Ela estava grávida ainda, porque ele sabia que a vida dela teria sido destroçada e que sobraria a ela apenas a mendicância ou a prostituição, por ser uma mulher já deflorada antes do casamento. E aí, obviamente, que o pai de Jesus, o pai biológico de Jesus, que eu não acredito que seria Deus,
né, o pai biológico de Jesus poderia ser de qualquer etnia. E aí você pode colocar ali um centurião romano, você pode colocar, sei lá, alguém da família real da Judéia, né, você pode colocar qualquer pessoa ali, né? E aí vai que era uma pessoa negra, vai que era uma pessoa, sei lá, loira de olho azul, vai que era alguma coisa assim, né? X. E aqui agora só mais um adendo rapidinho. Eu sou ateu, né, como eu falei no começo do corte, não acredito no nascimento virginal de Jesus. Então eu perguntei pro Reinaldo, caso Jesus não seja fruto de um nascimento virginal, quem poderia ser o pai de Jesus? E aí o Reinaldo falou que o mais lógico seria que fosse José. José, apesar da diferença de idade gigantesca, tal, não sei o que, seria o pai de Jesus, né? E aí isso justificaria os nomes que Jesus teria recebido lá como filho de José e tal, não sei o que. Então, seria mais ou menos isso. E José era um judeu. Então, José é judeu, Maria é judia, então Jesus seria um judeu com cara de judeu, né? Enfim, Mizrahi lá, que seria o judeu árabe. De novo, como eu sou ateu, né, eu assim, não veria problema algum em Maria ter tido um filho antes de se casar e aí ter casado grávida, digamos assim. Eu não veria problema com isso, e aí sim o pai de Jesus poderia ser de qualquer etnia que fosse o centurião romano, qualquer viajante que estivesse por lá. Mas o Reinaldo falou que zero evidência para isso. Que, aliás, é o que eu vou dizer agora no resto do corte, né, que faltou. É exatamente isso que eu vou dizer, e isso daí eu não falei errado, não. Tá certo? Então, falou aí. Entendeu? Agora, dentro da historiografia, o que você pode fazer é postular pela quantidade pela proporção étnica da população naquele momento. E a proporção étnica da população naquele momento, naquele lugar, era semita, em sua grande maioria. E os judeus, né, os hebreus, no caso, eles tinham uma tradição muito forte de cruzamento apenas entre eles. Era o povo escolhido. Logo, semita. Então, a cara de Jesus provavelmente era de um semita, de um judeu Mizrahi, que é um judeu árabe, né? Ou seja, um judeu da região do Oriente Médio, que são os judeus que, ao contrário dos Askenazi, que são os judeus lá do norte da Europa, que geralmente são loiros de olho azul, os judeus Mizrahi são judeus com a pele mais escura, com cabelos negros, olhos negros e traços mais árabes. Então, provavelmente essa seria a aparência de Jesus dentro do que dá para estabelecer da historiografia. Se essa era realmente a aparência de Jesus, aí só um vidente, só a máquina do tempo que vai determinar.